Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos em mais uma aula assíncrona de Geografia. Hoje a gente vai trabalhar os recursos minerais e combustíveis fósseis dentro do território brasileiro, tá bem? Vamos lá então. Bom, a gente começa então com esse mapa que mostra a disposição destes recursos dentro do território brasileiro, tá bem? Se vocês observarem, o território brasileiro ele é muito bem servido de recursos minerais e de combustíveis fósseis também. Basta vocês darem uma olhada aqui na legenda, ok? E a disposição deles aqui no nosso mapa, ok? Vocês conseguem perceber que as regiões que concentram grandes quantidades desses recursos são os estados do Pará, nesta região aqui, ok? O estado de Minas Gerais, nesta região aqui, tá bem? E depois nós temos uma grande variedade, tá, de outros recursos espalhados também pelo território brasileiro. Essas regiões que concentram grandes quantidades de recursos minerais nós iremos trabalhar mais especificamente, tá bem? Vamos lá então. Bom, a gente começa falando de um recurso que surgiu no mercado, comparado com outros, né, que são usados aí desde a Idade da Pedra. Esse que a gente vai trabalhar agora, ele surgiu faz pouco tempo. Na verdade, ele sempre existiu, mas faz pouco tempo que a gente começou a dar empregabilidade para ele naquilo que nós consumimos. Esse recurso é aquilo que nós chamamos de terras raras. As terras raras são 17 elementos que inicialmente foram denominadas como óxidos e aí receberam então o nome de terra, ok? Estes elementos, esses 17 elementos que nós chamamos de terras raras, são empregados desde a fabricação de telas para celulares, passando por CDs, memória de computador, até componentes que fazem parte de turbinas eólicas. Componentes são utilizados aí na construção de foguetes, mísseis, tudo bem? Então, são elementos que têm uma grande variedade e aplicabilidade de setores para serem que utilizam esses recursos. O Brasil concentra uma grande reserva desses elementos, ok? O que faz com que nosso país tenha aí uma projeção grande no mercado de recursos minerais, como a gente já sabia, né? Afinal, o Brasil ele é um grande produtor de recursos minerais, porque o território brasileiro ele é muito bem servido deles, como a gente acabou de comentar no slide anterior. Tudo bem? Vamos seguindo então. Bom, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar quais são os principais complexos mineradores existentes no território brasileiro, ok? Começamos falando do quadrilátero ferrífero localizado no estado de Minas Gerais. Por que quadrilátero ferrífero? Porque se vocês observarem aqui no mapa, ele abrange esta região do território mineiro, ok? Em algumas cidades, tá? Passando aí por Belo Horizonte, Ouro Preto e outras que ficam dentro deste complexo. Então, esta área é denominada de quadrilátero ferrífero. Aqui vocês podem observar as empresas que atuam na exploração dos recursos minerais existentes nela, como por exemplo a Aço Minas, tá bem? A Uzi Minas e por aí vai, tá certo? Vamos seguindo então. Quais as características desta região? Ela representa a maior produtora mineral do Brasil, ou seja, a região que mais produz recurso mineral no nosso país. Dentre os principais minérios que ela produz está o minério de ferro e o manganês, sendo o minério de ferro 75% daquilo que a região produz. Os municípios de exploração destes recursos são, além de Ouro Preto e Belo Horizonte, que nós comentamos, Mariana, Santa Bárbara e Congonhas do Campo, ok? A empresa que mais explora nesta região, a empresa exploradora desses recursos é a Vale, antiga estatal chamada Companhia Vale do Rio Doce, que depois de privatizada passou a se chamar Vale, a mesma empresa envolvida naquele acidente de Brumadinho, tá certo? Parte dessa produção é exportada e a outra parte abastece as siderúrgicas da região sudeste. Os principais mercados consumidores da produção do quadrilátero ferrífero fora do Brasil são os Estados Unidos e a União Europeia, tá certo? E toda essa produção é escoada por uma infraestrutura muito grande, de onde nós destacamos a Estrada de Ferro Vitória-Minas e o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Tá certo? Vamos seguindo então.
Outro grande complexo minerador do Brasil é a região de Carajás, lá no estado do Pará, ok? A gente vai comentar aqui um pouquinho mais sobre as características desta região. Vamos lá? Bom, a Serra do Carajás, ou a região do Carajás, ela começou a ser explorada lá na década de 60, tá certo? Durante o regime militar, como parte de um projeto do governo militar de integração econômica da região norte, tá certo? Havia aquele projeto, né, integrar para não entregar. No meio desse projeto é onde começa a ser desenvolvida a exploração mineral na região do Carajás, é onde começa a ser construída a rodovia transamazônica, enfim, vários projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico começam a ser realizados dentro desse projeto com o intuito de integrar economicamente a região norte ao restante das regiões brasileiras. Tá certo? Bom, a Companhia Vale do Rio Doce, que na época era estatal, ela passa a monopolizar a produção mineral na região dos Carajás, tá certo? E aí começa a se desenvolver uma grande infraestrutura para viabilizar esta produção, tá certo? Além da produção mineral, tá certo? Outros projetos paralelos começam a se desenvolver, como a gente colocou, a construção de infraestrutura e tudo isso objetivando, né, que a gente acabou de comentar, a integração econômica da região. Quais foram as infraestruturas construídas no meio deste projeto todo? A Estrada de Ferro Carajás, o Porto de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a segunda maior do país, ela só perde para Itaipu, que é a maior do Brasil e do mundo também. Custou, na época, um valor de 5 bilhões de dólares, vocês já imaginam, né, isso na década de 70, o quanto que valia, tá? Então foi investido muito dinheiro na região. Os principais produtos minerais produzidos são o manganês e o ferro. Toda a produção da Serra do Carajás ela é exportada e os principais mercados consumidores da produção desta região são o Japão e a China. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Bom, outra parte dos complexos, né, mineradores do Brasil que nós iremos trabalhar é a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, okay? Onde se extrai grande quantidade ou boa parte do petróleo no Brasil. Tá certo? E junto com este grande complexo petrolífero, surgem empresas que trabalham e utilizam o petróleo, tá bem? Como as empresas que produzem plástico, borracha, as indústrias petroquímicas que vão refinar esse petróleo, enfim. Além da extração do petróleo, nós temos uma gama de outras empresas atuando com esta matéria-prima e produzindo outros produtos a partir dele, tá certo? Vamos lá então. Bom, antes da gente trabalhar as características da exploração de petróleo no Brasil, é interessante a gente comentar sobre os royalties do petróleo. O que são royalties? Royalties são direitos, ok? Imaginem vocês o seguinte, a Bacia de Campos, localizada ali no Rio de Janeiro, ela está, né, em águas que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, vamos colocar assim. Então, a exploração do petróleo que é feita ali, dentro dessas águas, nos limites, né, do estado do Rio de Janeiro, ela paga como se fosse um direito para o estado do Rio de Janeiro para poder explorar este recurso nas águas controladas por este estado. Afinal, a gente está falando de um modelo federativo, né? O Brasil é uma federação. Os estados têm autonomia política e econômica. O governo federal e as empresas não podem simplesmente fazer as coisas e passar por cima dos governos estaduais. Então, a exploração de petróleo feita ali, ela paga uma espécie de uma indenização, vamos colocar assim, por danos ambientais causados pela exploração do petróleo e demais outros direitos que o Estado possui, uma vez que aquelas reservas estão dentro das águas controladas por eles. Tá bem? Então, o Rio de Janeiro é o estado que mais recebe royalties do petróleo no Brasil por conta dessa grande reserva encontrada ali em suas águas, seguida do Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas, São Paulo, também que possui uma quantidade, né, razoável, que recebe uma quantidade razoável de royalties, e depois nós temos Ceará, Alagoas e Paraná. Também todos esses estados possuem produção de petróleo, ok? E em todos eles são pagos royalties por esta produção. Novamente,
falando então, são pagos para os estados, né? Essa quantia é paga para os estados para que a exploração de petróleo possa acontecer em águas ou territórios controlados por eles. Esses recursos muitas vezes são investidos em setores como a saúde e educação, ou pelo menos deveriam ser, este é o objetivo, né, deste valor pago, tá bem? E deveriam ter como intuito aí a melhora nos IDHs de cada um desses estados. A gente sabe que não é exatamente assim que acontece, o dinheiro vem, mas muitas vezes ele não é devidamente aplicado, tá certo? Seguindo então. Bom, falando ainda sobre a questão de combustíveis fósseis, a gente vai comentar um pouquinho sobre o gás natural. O gás natural, o Brasil não tem uma grande produção de gás natural, mas utiliza muito gás natural, tá certo? Boa parte do gás que o Brasil utiliza, ele vem da Bolívia por meio dos chamados gasodutos. Os gasodutos são esses canos gigantescos que vocês estão vendo aí na foto da direita. Eles atravessam o território boliviano partindo de Santa Cruz de la Sierra, que é a região onde a Petrobras tinha uma refinaria. Essa refinaria foi estatizada pelo governo boliviano, ok? Há um tempo atrás, então nós não temos mais o controle sobre esta empresa, mas ela continua nos fornecendo gás. Esse gasoduto ele vai percorrer o território boliviano, vai entrar em terras brasileiras no estado do Mato Grosso, por onde ele vai passar na capital, Mato Grosso do Sul, perdão, por onde ele vai passar na capital, Campo Grande, e vai seguir até o estado de São Paulo, ali onde ele vai abastecer as siderúrgicas e metalúrgicas do estado, e depois ele segue até a região sul do Brasil, passando pela capital do Paraná, Curitiba, Santa Catarina, e depois do Rio Grande do Sul até Porto Alegre. E ali ele vai abastecendo empresas que utilizam este recurso como combustível. Tudo bem? Então, aqui para a gente mencionar, né, mais um recurso, mais um combustível fóssil o Brasil produz, lembrando, mas não tanto. Então, ele supre a falta de gás natural, comprando este gás da Bolívia, e ele é transportado, levado até as empresas que o utilizam por meio desse gasoduto, que são esses canos. Quando a gente trabalhar os modais de transporte, os meios de transporte, a gente vai ver que os dutos são utilizados, além do transporte, para transportarem o gás, também transportam petróleo. Existem oleodutos que saem, né, do litoral brasileiro e levam esse petróleo até as refinarias, tá certo? Enfim, é um transporte bastante utilizado. Ele transporta também minérios, os minérios são dissolvidos em um líquido e bombeados por esses dutos até os locais onde eles serão utilizados. Tudo bem? Vamos seguindo então. E aí, a gente destaca, para encerrar esse assunto, mais duas regiões, mais dois complexos mineradores de menor porte dentro do território brasileiro. O primeiro deles é o Vale do Rio Trombetas, que é o maior produtor de bauxita no Brasil. Bauxita é o minério utilizado para a produção do alumínio, certo? A empresa que controla é a Companhia de Mineração Rio do Norte, que é um consórcio entre a Vale, a Votorantim e uma empresa estrangeira chamada Billington Shell. A maior parte da produção ela é exportada para o Japão, Estados Unidos e União Europeia. O restante da produção ele fica em território brasileiro e abastece empresas produtoras de alumínio, como a Albras, que fica em Belém, e a Alumar, em São Luís. Tá certo? A produção de alumínio a partir da bauxita é feita a partir de um processo chamado eletrólise. Tá certo? Este processo de eletrólise, né, o próprio nome já nos sugere, utiliza uma grande quantidade de energia elétrica. Então vocês já imaginam que esta região, né, o Vale do Rio Trombetas, para a produção do alumínio, ele consome uma grande quantidade de energia para poder abastecer o processo de eletrólise de produção do alumínio a partir da bauxita. E quem abastece essa região com energia elétrica é a usina hidrelétrica de Tucuruí, que nós comentamos há pouco, que é a segunda maior do nosso país. Tudo bem? Vamos seguindo então para a gente. E aí, nós destacamos o complexo minerador da região centro-oeste e nordeste, que nem nós vimos no mapa lá no comecinho, né? Essas regiões também possuem recursos minerais, porém não tanto quanto outras que a gente acabou de comentar, né? Como a região norte e a região sudeste. Mas isso não muda o fato de que eles têm recursos e esses recursos também são explorados.
Então a gente começa destacando na região centro-oeste o maciço do Urucum, tá certo? Onde acontece a exploração no município de Corumbá, que está ali no limite entre Brasil e Bolívia. Essa é a terceira maior jazida de ferro e manganês do nosso país, tá? Só que é uma produção comprometida. Por que ela é uma produção comprometida? Por alguns fatores. O primeiro deles é a distância em relação aos principais centros consumidores destes recursos, ferro e manganês. Se a gente está falando do extremo oeste do território brasileiro e a economia concentrada na outra ponta, isso dificulta um pouquinho o transporte. Pior fica a situação desse transporte quando a gente considera que nessa região não existe uma infraestrutura boa para escoar esta produção. Tá bem? Então há uma deficiência de estradas de ferro e estradas para que, rodovias no caso, para que essa produção possa ser escoada também, além do pequeno mercado consumidor local. Ou seja, considerando que boa parte das empresas e população estão longe dali, a região que tem uma população menor, com menos empresas, acaba não consumindo uma grande quantidade desses recursos para sustentar ou estimular a produção dela. Mas essa produção acontece, apesar de ser comprometida por esses fatores, tá bem? E aí, no Nordeste, a gente destaca a produção de sal, ok? Produção salineira no Rio Grande do Norte. E aí, dentre os municípios produtores, a gente destaca o de Mossoró e Areia Branca, ok? Boa parte da produção dessas salinas é consumida no mercado interno. Só para lembrá-los, tá bem? A produção de sal, a extração desse recurso, ela é importante historicamente falando, tá certo? Historicamente, nós temos a construção de grandes centros urbanos próximos às fontes d'água e também próximos às reservas de sal. Na antiguidade não se sabia que o sal ele poderia ser extraído a partir da evaporação da água dos mares e oceanos. Então eles dependiam dessas reservas de sal encontradas no interior dos continentes. Vou dar aqui um exemplo de uma cidade na Alemanha chamada Salzburg. Ela tem esse nome, Salz em alemão é sal, ok? E ela recebeu esse nome justamente por ser construída ou ter sido construída próximo a uma grande reserva deste recurso. Então, apesar da gente considerá-lo como um recurso barato no mercado, um saco de sal custa pouco, mas historicamente ele teve uma grande importância para a construção das civilizações e ele ainda é importante. A diferença é que hoje nós sabemos e conseguimos retirá-lo a partir de outras fontes, mas isso não reduz a importância das salinas, então é o caso da extração de sal aí na região Nordeste. Tá bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição, podem me procurar ou na nossa aula, podem falar comigo. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal. Tchau, tchau.